Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, eu não sei exatamente o horário que você está vendo, mas você não se arrepende, porque sempre é um encontro inteligente, uma pessoa sempre que tem conhecimento, que tem experiência, tem muito a contribuir com a vida das pessoas, seja através dos casos que ela tem, do trabalho que ela desenvolve, das ideias, mas quem vai falar melhor sobre ele mesmo é o Wagner. Ele vai mostrar para vocês agora por que ele foi convidado para este encontro inteligente. Wagner, muito obrigado aí por estar participando desse bate-papo. Como sempre, eu lembro, né, para quem nos assiste, que é um caso assim de bar. A gente está num bar, sem roteiro, sem censura, sem precisar ficar falando bonito. O que vale mesmo é ideia e papo inteligente. Então, Wagner, me diz aí, conta para o pessoal como é que é o seu cotidiano, como é que é a sua vida, onde é que você mora. Dá uma ideia de quem é o Wagner Ferreira. Mário, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me chamou para participar aqui desse quadro no seu canal, nas suas redes sociais. Muito obrigado. Meu nome é Wagner Ferreira. Estou aqui no interior do estado de São Paulo, região de Campinas, mais especificamente em Rio Claro, uma cidade aqui bem tranquila do interior, 200 mil habitantes mais ou menos, uma cidade, um polo industrial bem forte, principalmente na área cerâmica. Então é uma cidade que eu gosto muito. Eu não sou nascido aqui, nasci na capital, em São Paulo, mas já há 18 anos, 19 anos eu moro aqui em Rio Claro, construí minha família por aqui, tá bom demais, pretendo ficar aqui por um bom tempo ainda. Aliás, tem duas coisas aí que a gente já vai entrar no clima da informalidade. Em primeiro lugar, você me chamou de Mário, mas realmente você sempre me chama de Marião. Então, se Verdade. quiser chamar de Marião, pode chamar também, não tem problema. Ah, joia. Agora, outra coisa, o seu sotaque já é um sotaque bem do interior. Eu conheço muito bem essa região, porque lá no meu passado, lá atrás, nos anos 70, comecinho dos anos 70, eu estudava engenharia na Unicamp. Então, eu fazia matemática pura na USP ao mesmo tempo, simultaneamente, eu estudava na Unicamp. Então, minha vida era ir de manhã na Unicamp, no Sim. momento que ainda a estradinha lá de Barão Geraldo era só terra, a gente pisava barro quando chovia, e à tarde eu ia para a USP, à noite ia dar aula. Então, é uma região que, para quem não conhece, vale a pena. Inclusive, aí vem uma pergunta pessoal. Você nunca pensou em morar lá em Valinhos, Vinhedo, onde dizem que é a melhor, dos lugares do Brasil onde tem melhor condição de vida? Mário, eu já passei por perto. Antes de eu chegar aqui em Rio Claro, eu morei 4 anos em Campinas, né? Isso nos anos 2000, ali, 2000 a 2001, mais ou menos, né? Então, fiquei 4 anos por Campinas. Então, conheço um pouquinho a região ali, mas é aquela coisa, depois que você... Quando a gente está lá em São Paulo, na capital, você pensa no interior como um lugar assim que ninguém faz nada, super tranquilo, pessoal nas praças, né? Aquela tranquilidade toda. Então, você fala assim, pô, não me vejo num lugar desse, né? Porque São Paulo é muito agitado, correria, aquela coisa toda. Mas quando você vem chegando, né? Quando você vem encostando aqui para o interior, você fala, meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu já teria vindo antes. Então, assim, agora a tendência é ficar mais para cá um pouquinho mais longe da capital, e tá bom demais, tá sossegado, e a gente consegue viver com um pouco melhor, porque, por exemplo, eu saio daqui de casa, demoro 15 minutos, eu estou no meu trabalho. Então, assim, às vezes isso é muito valioso, né? Isso é muito valioso. Principalmente depois de uma certa fase da vida, e assim vai. Bom, e aí quando cria a família já se acostuma também, os filhos têm amizades, a mulher Exato. às vezes tem o emprego também, o trabalho, as amigas. E agora conta aí, é, nós vamos chegar daqui a pouco, né, na conversa, a gente vai chegar lá na sua atividade de palestrante. Aliás, para quem não sabe, o Wagner é um palestrante extremamente bem reconhecido pelos melhores palestrantes do Brasil. Agora, Obrigado. antes de falar no palestrante, em quem é, inclusive,
dá treinamento, dá cursos, né? Vamos falar naquela pessoa que gerencia uma atividade muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, que é na área de segurança. Conta para a gente o que é o seu trabalho na área de segurança e aí você já sabe, a gente vai nesse papo aí tentar mostrar para a turma como é que é esse universo das empresas de segurança. Maravilha. Marião, seguinte, quando eu cheguei nessa atividade, né, e conheci a segurança patrimonial, foi um pouco diferente no meu caso do que acontece na maioria com os outros colegas, né? Eu cheguei sem experiência nenhuma, eu não tinha parentesco assim com militares na família, com pessoas que pudessem ali ter me induzido a conhecer a profissão, a gostar da profissão. Eu falo que eu caí realmente de paraquedas, né? Eu sem saber exatamente o que eu ia fazer. Mas em pouco tempo, assim, essa atividade ela foi entrando no meu sangue, assim, eu fui começando a gostar. E mesmo sem experiência, eu comecei da base, tá, Mário? Comecei assim da base, comecei como porteiro de início, que é uma atividade dentro da segurança patrimonial privada também. Então, na época, e olha só que história, né? Num outro ramo de trabalho que eu tive, que eu fiquei por 8 anos, eu comecei da base e cheguei a gerente. Mas aí, por processos da vida, né? Eu fui abrir um comércio, na época não deu certo e acabei. Eu falei, cara, se eu quiser começar de novo agora, eu tenho que zerar meu currículo e basicamente construir de novo um posicionamento que eu tinha. E foi basicamente isso que eu fiz. Então, eu zerei meu currículo. Ninguém sabia, assim, das atividades que eu tinha tido antes, das experiências anteriores. E comecei do zero, novamente, como porteiro. E foi engraçado, porque eu pegava minha carteira profissional, assim, numa página gerente, na outra porteiro, né? Na época, foi um certo conflito, assim, para entender essa mudança, né? Essa passagem profissional. Mas eu consegui, ao longo de algum tempo, construir tudo novamente. Passei por todas as etapas, né, da carreira profissional, até chegar nos cargos de liderança, coordenação, etc. E hoje, graças a Deus, consegui construir uma carreira boa aqui nesse segmento, aqui no interior de São Paulo. É o que você disse, né, modestamente, mas bastante gente me conhece por aqui e eu fico muito agradecido. Foi uma experiência incrível essa jornada. Gerenciei equipes de mais de 300 pessoas, dividido em mais de 30 cidades diferentes, que, cara, é uma loucura, né? Agora, Mas sempre funcionou muito bem. você disse gerenciou colocando no passado, mas por que colocar no passado? Ou Não, você está somente relatando que foram experiências que aconteceram, mas que você continua desenvolvendo, não é isso? Sim, continuo desenvolvendo, mas hoje numa empresa mais local, numa empresa menor, né? Nessa ocasião que eu mencionei no passado, foi uma empresa de porte grande, né? De porte médio para alto, em que ela tinha contratos assim com valores bastante expressivos, né? Hoje é aquela coisa, a gente vai ficando quase que um jogador de futebol, aquele profissionalzão já. Então a gente vai buscando melhores oportunidades sem aquele desgaste tão grande que o corporativo exige, né? Quando você está numa grande empresa, que você está ali com um pessoal tão pulverizado como tinha na época, muitas viagens. Então, a gente vai conseguindo construir para se posicionar um pouco melhor, né, em termos financeiros, em termos de posição hierárquica dentro da empresa, mas com desgaste menor. Então, hoje eu estou melhor, digamos, posicionado e com um desgaste profissional bem mais suave do que antes. Agora, antes da gente começar a gravação, só para todo mundo aí que está nos acompanhando saber, a gente estava lembrando, e eu particularmente estava lembrando de alguns momentos lá do passado que são muito marcantes, né? E eu hoje, se eu contabilizar o tempo todo que eu tenho, desde o meu primeiro emprego, são 52 anos. Então, e o primeiro emprego como office boy. E eu estava dizendo antes da gravação que emprego de office boy, quem viveu essa experiência nunca esquece. E eu acho, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que esta experiência também, hoje, de você lembrar quando foi porteiro e como porteiro, digamos, esteve próximo daquele negócio, conheceu as pessoas, viu como funcionava e a partir dali se desenvolveu. Eu acho que também isso tem uma marca muito especial na sua lembrança.
Estou errado? Não, tá certíssimo. É uma situação que na época foi assim difícil fazer essa transição, né? Mas hoje eu tenho muito orgulho, Mário, e eu vejo como foi importante passar por essa etapa novamente, né, em relação ao primeiro estágio, né, os primeiros anos da minha jornada profissional, porque isso me faz assim ter muitas reflexões, né, de como foi, o que eu passei, o que eu senti, e poder trabalhar isso hoje com uma equipe que às vezes está se formando, que está chegando, também poder ter sentido na pele toda essa experiência, né? Sentir as dores, né? Do pessoal que está lá na base, que está começando, faz toda a diferença hoje. E é uma situação que eu tenho muito orgulho de ter passado, ter vivido. E uma curiosidade. Você disse que trabalhou numa empresa grande que atendia várias cidades, né? E agora você está numa outra onde você tem uma atividade mais local. E agora já como líder, né? Já como um gestor de equipes, de pessoas, né? Dá para você comentar ou comparar a diferença entre liderar um grupo local e liderar pessoas de cidades diferentes, culturas diferentes? Quais são as. Quando eu digo comparar, veja, é claro que a gente tem coisas que são similares e coisas que são diferentes, mas eu quero me focar nas competências que são exigidas daquela liderança que você exercia no passado em vários locais, com várias pessoas, e que competências que você tem que ter mais fortes hoje. É mais no foco da competência. Mário, eu diria que, em termos de competência, o que muda, na verdade, não eu penso assim, ó, que ela vai evoluindo, as competências vão aumentando, as habilidades vão aumentando ao longo do tempo, que é o normal para qualquer profissional, que vai amadurecendo com o tempo. Mas quando a gente se refere se refere ao trabalho com as pessoas basicamente elas são iguais nesse sentido de comportamento profissional, tanto nas regiões mais próximas das capitais, por exemplo, São Paulo, ou Campinas, que é um grande centro, Ribeirão Preto, que já estive por lá algumas vezes, Bauru, que foi uma região de atuação minha, em relação às cidades menores, né, aquelas cidadezinhas que, na época, assim, não estava nem com essa tecnologia toda de pôr no GPS, a gente ia meio que no mapa para conhecer ali a estrada e tal, né, para chegar na cidade. Então, assim, a gente vai mudando as nossas habilidades, as nossas capacidades com o tempo, mas o gerenciar pessoas, se bem que as pessoas também vêm mudando, né, ao longo do tempo, vêm se modificando os relacionamentos, mas eu diria que a base, a estrutura central da gestão de pessoas, ela não mudou muito, né? Então, assim, acho que o líder tem que, assim, o líder consegue, um líder mais antenado, um líder mais desenvolto, que está acompanhando toda essa mudança, ele consegue ter uma atividade muito boa nos grandes centros, né? Consegue desenvolver bem com esse pessoal, e também aqui mais para o interior, numa região menos popularizada, menos popular, né? Menos habitada, ou mais interior, eu quero dizer, né? Eu acho que não muda muita coisa, não. Só um adendo. Uma coisa que é bem interessante que acontece, Marião, nos grandes centros, é que o cara te troca, às vezes, por R$ 200 mais no salário dele. Né? Isso acontece nos grandes centros e já é completamente diferente das cidades menores, onde o cara ele ganha um pouquinho menos às vezes, mas ele fica com você por um tempo indeterminado. Isso me chama a atenção. Essa pergunta que eu te fiz, ela tem uma motivação em função de estudos, até alguns muito recentes, e que eles evoluíram em função dessa pandemia, que jogou muita gente para o trabalho remoto. Então, a pessoa que está em trabalho remoto, ou a pessoa que está à distância do seu líder, gestor, seja o nome que a gente dê, essa pessoa ela precisa ter determinadas competências para que ela consiga fazer o seu trabalho sem aquela proximidade do gestor, do líder, né, do orientador,
do mentor, então ela precisa desenvolver habilidades de autodisciplina, de conseguir organizar a sua agenda, de entender alguns aspectos estratégicos e táticos do trabalho que ela está desenvolvendo, sem que ela tenha a pessoa, o gestor, o líder, o mentor do lado para uma orientação mais imediata. Então, do lado de lá, quem é o subordinado ou o liderado, ele precisa ter algumas competências para que o trabalho dele dê resultado, ainda que à distância. E quando a gente fala no líder e no gestor, da mesma forma, ele passa a ter essa necessidade de conseguir acompanhar os resultados e, eventualmente, até orientar no que for preciso, à distância. Você tem sentido que esta pandemia está te exigindo mais nesse sentido? Mário, essa questão que você colocou, para mim, para o meu segmento de atuação, ela é bem marcante. Porque eu sei, ao longo desses 15 anos, que é essa segunda etapa, nessa questão de terceirização de serviços e trabalhar nesse segmento de segurança patrimonial, eu sempre trabalhei à distância com o meu pessoal, tá? Sempre. Então, isso é muito marcante, porque nos obriga, ao meu ver, desenvolver essas habilidades em 3 planos. Primeiro é o seu, pessoal. Segundo, é a capacidade de transferir isso para o profissional que está longe de você, que não está no mesmo prédio, na mesma unidade, no mesmo local que você executa o seu dia a dia. E, em terceiro, combinar tudo isso com uma ideia de trabalho que atenda à necessidade de quem está contratando. Em geral, esse profissional, ele trabalha no terreno, digamos assim, no terreno, né, ou num território de um cliente, de uma terceira pessoa que contratou o serviço. Então, para mim, isso sempre foi muito marcante, em primeiro, conseguir formatar a minha mentalidade, o meu modelo mental, meu mindset, para conseguir essas habilidades todas, essas disciplinas, construir, e não é tão simples, não é tão rápido, né, é um processo, conseguir desenvolver capacidade de transferir isso para o pessoal e combinar isso com o cliente contratante. O que eu tenho percebido agora mais recente, Mário, com essa questão da pandemia, é a parte emocional. Eu penso, eu tenho avaliado, tenho percebido que o pessoal, eles querem estar mais próximos agora. Né? O pessoal, antigamente, você ia visitar essa pessoa numa outra cidade, e às vezes, né, era muito corriqueiro, era muito usual, então às vezes tinha aquele papo, aquela coisa toda, mas o cara não fazia muita questão. Agora, as pessoas elas ligam, pedindo, quando você vem aqui, quando é que você passa aqui para tomar um café? Vem aqui, quero te contar uma coisa. Poxa, aconteceu um negócio, queria te posicionar. Então, eu tenho sentido que as pessoas, elas estão procurando mais estar perto, mais conectadas, diminuir essa distância, né, que por natureza do trabalho acontece dentro desse segmento. Agora, deixa eu explorar, então, essa tua experiência, porque, veja, a gente está falando de um universo de trabalho e um universo de profissional que não é muito comum as pessoas conhecerem e acompanharem, e daí a curiosidade de algumas perguntas que eu acho que quem está nos assistindo sempre vai ter. Vamos ver o seguinte, quando se pensa em inteligência emocional, os padrões de estudo de inteligência emocional, e aqui eu vou resumir ao máximo, né? Normalmente se procura pegar uma avaliação dos fatores de como a pessoa se vê, como ela se relaciona com os outros, né? Ou como ela se vê na relação com os outros, e como ela se relaciona com o contexto onde ela está. Porque em qualquer ambiente você tem regras, você tem políticas, você tem aspectos sociais, uma conjuntura social. Então, neste caso, se você pega um indivíduo que vai trabalhar para você num posto avançado, essa pessoa, olhando na ótica da inteligência emocional, ela tem os aspectos que são dela, os fatores de si, os fatores de como ela se relaciona com as outras pessoas que estão em volta e como ela se relaciona com o contexto.
ou seja, com as regras que ela vai ter que cumprir naquele ambiente onde ela vai estar. Bom, eu fiz esse resumo aqui, como eu disse, muito básico. Aí vem a minha pergunta para você. Normalmente, aonde que você tem mais problemas quando tem? É na relação do seu liderado, do seu prestador de serviço, no posto avançado, com as pessoas ou com as regras que ele tem que cumprir naquele ambiente? Aonde que, do seu ponto de vista da inteligência emocional, você tem mais problemas? Que você tem que, de alguma maneira, intervir, treinar e preparar a pessoa? Marião, é uma ótima colocação, a sua, uma ótima pergunta. Quando eu estava, né, ainda eu deixei de dar aulas agora, em 2019, para construir minha própria empresa de treinamentos, né? Então, eu dava aula numa escola de profissionalização na área de segurança privada também, fiquei 10 anos lá, e uma das primeiras coisas que eu falava para esse profissional, quando ele começava o treinamento dele, que é um treinamento voltado para a segurança, né, para aprender questões de direito, penal, legislação, estratégia, manipulação de armamento, etc. Defesa pessoal. Eu falava assim, ó, primeira coisa, antes de você pensar em se tornar um profissional de segurança, você vai aprender aqui a entender de gente. Esse é o primeiro passo, porque, na verdade, nós não estamos num negócio de segurança. Nós estamos, ao meu ver, num negócio de pessoas. E aí acontece uma coisa bem interessante, porque quando você capacita esse profissional, você contrata ele para trabalhar e você desloca ele para o terreno de um contratante para trabalhar dentro de uma grande indústria, num condomínio, por exemplo, num shopping center, num hospital, ele passa a conviver mais com o contratante do que com a empresa que o contratou, que no caso sou eu o empregador dele, né? E aí há uma relação muito típica desse tipo de trabalho, que é essa relação de eu sou o terceirizado e ele é a pessoa que trabalha efetivamente para a empresa, diretamente para a corporação, para a empresa. E aí é muito interessante que a gente tem que trabalhar, o líder ele tem que trabalhar a inteligência emocional dessa pessoa, porque a tendência é que ele se sinta menos privilegiado ou menos prestigiado por ser um profissional terceirizado, e aí as próprias pessoas do ambiente, às vezes, não colaboram tanto nesse sentido de equilibrar as relações, elas tratam ele como realmente um terceirizado, como se fosse alguém que não faz parte do time, e aí você tem que mostrar para esse profissional, treiná-lo, no sentido de desenvolver as percepções dele emocionais para que ele se sinta equivalente àquela pessoa. Né, que o trabalho dele é tão importante quanto aqueles outros que estão lá trabalhando administrativamente ou trabalhando em qualquer departamento, né, que seja dentro dessa empresa, dentro desse local, e o trabalho dele é complementar e é tão importante quanto esse outro, se não for mais. Porque eu falo, ó, enquanto está todo mundo dormindo, por exemplo, num trabalho noturno, nós estamos lá garantindo a tranquilidade e a segurança desse pessoal. Né? Enquanto está todo mundo lá envolvido com a operação da empresa, naquele calor, reuniões, nós estamos aqui organizando tudo o que acontece externamente para que corra tudo bem lá. Então, trabalhar o emocional desse pessoal para que eles se sintam valorizados, se sintam importantes e se sintam parte da operação é um desafio que tem que ser exercitado frequentemente, porque há um pouco ainda esse paradigma do terceirizado, sabe? E a tendência é que esse profissional, se não for trabalhado, ele vá se sentindo realmente desprestigiado em relação aos outros. Então, é um tema que diariamente ele está na nossa pauta de trabalho, que não pode ser deixado não pode ser deixado de lado em momento nenhum. Em algumas situações, você citou um exemplo que eu quero aqui explorar. Esse seu contratado, ele vai trabalhar num posto avançado que pode ser, por exemplo, uma escola, uma faculdade, pode ser um hospital, pode ser uma indústria. Então, cada um destes ambientes, veja, o mesmo profissional, ele tem o jeito de ser dele, o jeito de se relacionar com as pessoas, mas quando este mesmo profissional é deslocado para trabalhar na indústria, no hospital ou numa faculdade, por exemplo, ele em relação às pessoas, ele pode ter total domínio, mas se ele não tiver a consciência plena
do contexto onde ele está trabalhando, muitas vezes ele vai acabar gerando algum tipo de atrito. Ele pode não gerar ou gerar. Exemplo, o doente que chega no hospital ali preocupado com a sua saúde, os familiares preocupados com o problema do doente, essa pessoa que muitas vezes está fazendo a segurança na entrada, ela tem que ter uma sensibilidade em relação às pessoas que chegam, e não só os colegas, mas as pessoas que chegam, que muitas vezes pode ser um pouco diferente da sensibilidade que ela vai ter em relação aos funcionários de uma indústria, que muitas vezes estão num outro tipo de demanda e relacionamento. Então, é essa questão que eu acho que é fundamental e que muitas vezes, para mim, ela pode representar a diferença entre um contrato que você até perde ou problemas legais que você vem a ter, porque legalmente ele é que está ali com o carimbo da tua empresa. Exatamente, Marião. Você está perfeito na sua colocação. Eu sempre digo o seguinte, a base do treinamento dele, no quesito técnico, é basicamente a mesma. Mas no âmbito comportamental e no âmbito da inteligência emocional, que também é parte do conteúdo que nós estamos trabalhando aqui hoje, é muito importante que ele seja um bom conhecedor de quem é o cliente, quais as necessidades que ele tem, que tipo de negócio é esse. Por exemplo, eu já prestei serviço para grandes hospitais, para organizações internacionais, por exemplo, para condomínios. Então, conheço bem todas as características, né? Então, explica que tem pessoas que vão se adaptar melhor num ambiente, pessoas que vão se adaptar num outro ambiente diferente, né? Mesmo e sendo bom profissional, não quer dizer que ela é melhor, que ela é boa ou ruim. É a aplicação que você dá para esse profissional, é onde você mobiliza as habilidades que ele tem para oferecer, é onde você está mobilizando isso. Então, realmente, e falando de hospital, por exemplo, eu até falo que é uma construção que precisa ser muito bem elaborada, porque, por exemplo, ele representa a cultura do contratante, ele vai ter um líder que não necessariamente sou eu, por exemplo, né, que vou liderá-lo, né, que vou estar ali interagindo com ele, que já é uma outra pessoa. Ele vai relacionar com pessoas do ambiente, que no caso, digamos, fosse um hospital, com pessoas que estão em dificuldade de saúde, e com um gestor local. Então, assim, veja quantas frentes de trabalho, quantas perspectivas que nós temos que abrir dentro desse segmento. São vários segmento. tipos de relacionamento, né? E equilibrar todas elas, Marião. É algo que demanda um certo esforço, um certo acompanhamento, principalmente, eu falo assim, ó, se errou, erramos nós, que estamos na liderança, talvez por falta de acompanhamento, por falta de observação, por falta de algo. Na maioria das vezes, eu gosto de trabalhar assim, olha, erramos, vamos lá e vamos corrigir. Então, eu penso que a habilidade do gestor, do líder, de transferir isso, que foi o que a gente falou lá no início, para esse profissional que vai estar lidando com tantas situações diferentes, né, e distante da sua base, da sua empresa, e às vezes até se sentindo um pouco só, às vezes, porque às vezes é um colaborador, um profissional, dois por turno, ou posicionado em locais diferentes dentro dessa estrutura, é um desafio, é uma habilidade que o líder tem que desenvolver e buscar esses profissionais que são mais suscetíveis ao ensino, ao treinamento, que têm uma melhor capacidade de se adaptar, porque às vezes tem pessoas, Marião, que precisam ter um líder ali, né? Precisam ter um líder presente, precisa ter alguém olhando, mandando, ou pedindo, ou indicando quais são as atividades que precisam ser desenvolvidas. Então, tudo isso faz parte da construção do meu dia a dia por aqui. Eu não tinha pensado em chegar nesse ponto, mas você ainda acha que muitos, não vou dizer todos, mas muitos desses profissionais trabalham em segurança patrimonial, ou às vezes até em segurança de pessoas, né? Você acredita que eles ainda, e muitos, precisam de chefe em vez de líder? Marião, com certeza. Eu ainda, por conta dessa relação que se constrói, que é um paradigma do nosso segmento, do terceirizado, então, eu percebo que quando ele é pressionado, muitas vezes ele precisa de alguém para dar suporte, para validar as ideias dele, as afirmações que ele tem colocado, os procedimentos que ele tem realizado.
às vezes ele se sente ali sozinho e ele precisa de alguém que valide a ideia, né? Para que vai lá e proteja ele e fale, ó, não, ele está certo, ele agiu assim por causa disso, ele perguntou porque existe essa situação. Então, eu sinto que nós, que somos líderes, temos que desenvolver mais essas pessoas para que elas dependam o mínimo possível dos líderes, porque esses líderes não estão próximos por característica do trabalho, mas eu ainda sinto que eles têm essa necessidade de ter o gestor, de ter o líder, de ter alguém ali que ele possa validar as ideias. Às vezes ele não se sente tão convicto do trabalho, ele não entende em profundidade qual a verdadeira missão que está ali envolvida com aquela situação, e às vezes ele precisa de alguém para validar isso. Hoje você tem quantos liderados nessa relação direta contigo? Hoje, aproximadamente uns 80, Mário. Uns 80 a 90 colaboradores direto, né? Agora, todos eles, existem alguns aspectos legais, porque alguns, não necessariamente todos, mas alguns, eles trabalham armados, né? Então, como é que a lei, qual é o tipo de legislação, ou qual é a orientação legal que existe em torno dessas pessoas que trabalham armadas? Marião, existe uma lei, que é uma lei federal, que é a Lei 7.182, de 83, do ano de 83, que ela regulamenta, ela regulamenta toda a atividade profissional de segurança privada no Brasil todo, né? Uma lei federal, e ela é bem assim, ela é bem dura no sentido de controlar a lei. Às vezes o órgão controlador, que é a Polícia Federal, às vezes tem dificuldade de acompanhar toda essa dinâmica, porque a gente sabe que o corpo público, né, do Estado, ele não corresponde exatamente às necessidades da população como um todo, né? Então, às vezes, a maneira de fiscalizar é mais lenta, as verificações, às vezes, demoram a acontecer. Mesmo assim, a gente tem que trabalhar na linha. A gente como empregador e, claro, esse profissional que está executando, porque a qualquer momento a gente pode ser surpreendido, como diversas vezes fomos surpreendidos com alguém da Polícia Federal, por exemplo, chegando até o nosso local de trabalho, isso remotamente ou na nossa base, ou até no curso de formação. Uma vez eu me deparei, que eu estava dando aula, né, ali conversando com o pessoal, e chegou um senhor na porta da sala de aula, e ele parou, eu não sabia quem era, né? E eu falei, oi, tudo bem? O senhor quer entrar? O senhor quer entrar? O senhor está visitando? Não, só vim dar uma olhada. Mas ele estava com uma roupa civil, né, um traje civil e tal. E eu falei, tudo bem, fica à vontade. E continuei ali com o pessoal, né? Ele ficou ali talvez uns 30, 40 segundos olhando, um minuto ali olhando, e saiu. No intervalo, eu fui perguntar, né? Falei, pessoal, foi uma pessoa lá na sala, e eu não sei quem é, que nos visitou. Falou, Wagner, era um agente da Polícia Federal que veio fazer a fiscalização da escola. Então, por isso, a qualquer momento a gente está sujeito, né, a verificações, a avaliações da Polícia Federal. Então, assim, ela é bem rigorosa nesse sentido. Existem, assim, multas pesadas, né, interdições que podem ser feitas eventualmente. É claro, tem seus prazos, na maioria das vezes, para se corrigir, mas algo, por exemplo, relacionado à arma de fogo, colete e munição, é bem rigoroso e muito provavelmente você não vai ter uma segunda chance para acertar, não. Acontece na hora. Tá, aí vamos pegar o seguinte, o Wagner decidiu ano passado montar a VF Treinamentos. Então, esse olhar para o lado do treinamento, inclusive a gente já citou aqui, né, você como palestrante tem feito um trabalho nesse sentido. Eu vou explorar esse teu lado palestrante. Exatamente qual é a sua palestra, qual é o objetivo da palestra, e dá para você dar uma ideia do que você fala aqui na palestra? Sim. Marião, o foco da minha palestra, a mensagem principal na palestra é o cliente, é entregar o produto da maneira que foi prometida para o cliente. Ou melhor, entregar mais. Né? Nós ainda temos, nesse segmento, dificuldades, como a nossa base, o nosso principal produto são as pessoas, né? O produto que a gente entrega são as pessoas que vão executar serviços de segurança para alguém. E por essa característica de estar remotamente, de você não estar full time ali com a pessoa,
Acontecem, é normal acontecer diversidades, né? De ideias, de opiniões ali, divergências, enfim. Então, assim, tem vários pontos, né? E, às vezes, a empresa, por maior que ela seja, ela não consegue, na prática, entregar aquilo que ela realmente prometeu na hora de vender o serviço para o cliente, aquilo que o cliente contratou. Muito menos encantá-lo, muito menos surpreendê-lo, né? Que é uma questão que deve ser pensada hoje, né? Aliás, está mudando muito esse conceito também, já é um conceito que já melhorou, ele já mudou de posição. Mas vamos trabalhar nessa perspectiva por enquanto. Então, a ideia principal da palestra é falar com a liderança, é transmitir para essas lideranças de hoje a importância de nós revermos o nosso modelo, revermos o nosso método, trabalhar mais firmemente a mentalidade da liderança por uma construção de pensar assim, eu sou o dono dessa empresa, né? Aquele mindset de crescimento que qualquer trabalhador hoje, não importa onde, ele precisa se sentir um pouco dono do negócio, porque senão a coisa tende a não acontecer, né? Então, na palestra, eu deixo muito claro esse ponto da necessidade de engajamento, desse mindset de crescimento, de preparar toda essa liderança, porque esse resultado não vem de baixo, né, ou da base para o topo da corporação. Ela virá das lideranças, das principais lideranças da empresa, que precisam construir essa ideia para que isso chegue lá na ponta da linha, lá na linha de frente, onde está o pessoal que está representando a marca literalmente no dia a dia lá com o cliente contratante. E diga-se de passagem, não é barato o investimento que se faz em segurança privada, patrimonial, né, aqui no Brasil. Agora, ou seja, a sua apresentação ela é para lideranças e é desvinculada desse aspecto do trabalho que você desenvolve. Ela é para líderes em geral de qualquer empresa, é isso? Eu gosto, assim, eu tenho bastante afinidade com o pessoal de terceirização de serviço, que é onde eu mais circulei, onde eu tenho talvez as melhores experiências para contribuir. Não necessariamente em segurança patrimonial. Não necessariamente. Tá. Eu costumo expandir um pouquinho mais esse horizonte, porque assim, onde tem alguém prestando um serviço, e não precisa ser no modelo de segurança privada necessariamente, mas que precisa desenvolver essas capacidades, essas habilidades, essas competências, ali eu posso trabalhar tranquilamente com esse pessoal. Tá, e aí você deu aqui uma ideia bem rápida do objetivo da palestra, teu foco. E normalmente, a gente já ouviu isso de vários palestrantes famosos, né? Normalmente, no final da palestra, você dá algumas dicas ou dá alguns caminhos, ou você dá um modelo de solução, ou chame como quiser, é como se dissesse o seguinte, ó, o caminho é esse. Dá para você dar um resumo de que caminho você oferece ou sugere para que os líderes tenham efetivamente um bom engajamento dos seus terceirizados, uma boa relação e consigam atender o objetivo? Sim. Eu tenho trabalhado, Mário, em algumas questões relacionadas a esse tema, na verdade, de gestão, tá? E, obviamente, envolve os líderes, por natureza da atividade. Então, tenho trabalhado muito forte essa questão da gestão com os líderes locais aqui, tenho feito um trabalho aqui na região, no interior de São Paulo, porque, assim, esse segmento de segurança privada, ele traz algumas crenças ainda que foram desenvolvidas lá nos anos 80 e que não se aplicam necessariamente aos dias de hoje. Por exemplo, nós tivemos vários líderes que vieram da área militar, que construíram toda a base, que construíram todo esse cenário para que a gente pudesse avançar. Só que o modelo de gestão, o sistema de trabalho, o modelo de gestão, hoje é totalmente diferente da época que nós começamos, né? Então, a gente tem que mudar esses paradigmas. Um desses paradigmas, que eu acho que é talvez um dos mais importantes, é pensar em descentralizar. Hoje, a gente ainda está, numa boa parte, com aquela ideia de comando e controle, né? Olha, eu tenho aqui o poder, eu tenho o meu cargo, eu estou aqui coordenando, liderando uma equipe, e vocês precisam fazer isso, né? Então, a gente ainda está muito ligado a esse modelo de comando e controle, que é uma liderança vertical. E a gente precisa transferir isso
Para o horizontal, trabalhar isso de uma maneira diferente, uma forma de fazer isso é pensar num conceito de descentralização, onde eu tiro o poder lá da sede da empresa, daquele prédio lindo, maravilhoso, daquelas pessoas lá dos engravatados, de toda a alta liderança, e eu transfiro esse poder para a base, que é realmente quem está executando o trabalho. E muitas vezes, quando a situação chega no gestor, no líder, ela já aconteceu. Muitas vezes não dá para... A remediação ela é terrível, né? E às vezes nem é possível acontecer essa remediação. Então, a gente tem que transferir eu falo que descentralizar esse poder e empoderar a base, o cara que está lá, treinar ele para falar com o cliente como um legítimo representante da empresa, como se fosse eu, por exemplo, fazendo algumas abordagens com aquele cliente, pelo menos as principais. Então, eu tenho trabalhado muito forte na nossa região, já com um bom apoio de uma liderança local aqui, de conscientizar os líderes que esse modelo de gestão de comando e controle foi legal, serviu para uma época para a gente doutrinar um pouco o mercado, treinar esse mercado e criar algumas referências, mas hoje ele precisa, pelas mudanças sociais todas, pelas mudanças de cenário, por comportamentos do cliente, das pessoas em geral, que estão mudando, as relações de consumo e tantas outras coisas, obrigatoriamente nós precisamos fazer um upgrade aí, ou fazer uma atualização e mudar esse modelo de gestão. Não é uma tarefa muito simples, muito fácil, mas ela precisa começar, né? E assim, não pensando daqui 10 anos, 5 anos, ela precisa ter um certo ritmo para que nos próximos 2 ou 3 anos a gente já encontre algo significativo de mudança nesse sentido no mercado. Eu escrevo muito sobre o mundo VUCA, que é esse mundo cuja o VUCA significa volátil, o U de incerto em inglês, o C de complexo, o A de ambíguo, e tem agora também o H de hiperconectado, ou seja, tecnologia faz com que as pessoas estejam hiperconectadas, o que, de certa maneira, até ajuda a esse mundo ser muito dinâmico, extremamente complexo, as coisas acontecem numa velocidade danada. E aí vem um ponto que é fundamental de a gente tomar cuidado, que é a ambiguidade. As pessoas usando a internet, as mídias sociais, elas estão escrevendo telegraficamente, falando coisas muito rápidas, e porque ela já tem outra demanda, é outra mensagem, é outro WhatsApp. E então, o que a tecnologia ajuda, que é dar esta dinâmica, o que a tecnologia ajuda, que é você, ao mesmo tempo, ter mais rapidez em identificar uma questão e agir nessa questão, você está lidando com pessoas onde a comunicação não pode ter ambiguidade, porque o que você fala tem que ser bem entendido e a pessoa que entendeu tem que entender o que você quis dizer. Por que eu estou citando isso? Porque quando você quer fazer o empoderamento da base, você depende que haja não só um limite de competência para a pessoa agir, porque a competência não é plena, você não dá liberdade para ela decidir qualquer coisa. Sim. Não só existe um limite de competência, como ela, quando for exercer este limite de competência, ela tem que fazer dentro de um determinado padrão de entendimento do que lhe foi passado, da comunicação que foi feita, e aonde não pode existir ambiguidade. Aí eu te pergunto, você que está praticando esse tipo de coisa, você tem conseguido, como é que você tem trabalhado para evitar esta ambiguidade, para evitar os problemas? Porque, como você já disse, você dá um nível de competência para a pessoa decidir. Mas como é que você faz para se garantir que não correrá o risco de um excesso, de ultrapassar esse limite, ou até usar mal a orientação que você deu? Exatamente. Muito boa a sua pergunta, Mário. Digamos que mais lá atrás, um pouquinho antes,
eu tinha um hábito, né? Eu, quando não podia passar a mensagem ali pessoalmente, não era possível por questões de distância, né, e localização, eu ligava para a pessoa e falava assim, fulano, eu preciso que você faça isso, 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 que você adote isso, que você desenvolva tal coisa. E eu tinha por hábito perguntar assim, você entendeu? Aí a pessoa, naturalmente, na maioria das vezes, falava, entendi. O que eu falei? Eu tinha esse jeito, assim, às vezes no começo o pessoal estranhava um pouco, mas depois eu falava, vou fazer uma pergunta para você, não leva a mão não, mas o que eu falei? Ah, você falou para fazer isso, isso, isso. E aí eu podia identificar ali as ambiguidades ou coisas do tipo que poderiam levar a situação para um lado completamente diferente, né? Isso mais lá atrás. Hoje, pensando em todo esse contexto que a gente está vivendo, toda essa dinâmica, eu tenho procurado trabalhar no seguinte sentido. Ter ali, com esse profissional, de uma maneira bem clara, bem objetiva, bem pragmática, qual é o negócio que ele está atendendo ali naquele momento. Digamos que ele está numa empresa. O que essa empresa fabrica? Quem são os clientes em potencial dela? Qual a cultura que ela tem? O que ela tem de valores ou de propósito ali que estão envolvidos no negócio? E eu faço questão que esse profissional conheça bem isso. De fazer perguntas para que ele me responda, para ver se é aquilo mesmo que nós estamos entendendo da situação, para ter certeza, num primeiro momento, que ele compreende em qual local ele está ali. A partir disso, eu agrego a atividade profissional que é de segurança, por exemplo, com a necessidade que esse cliente tem da segurança. Nem sempre eu preciso de um 007, um James Bond, um cara super atirador, que não erra o alvo, nem sempre. Às vezes ele está armado, ele está ali portando o armamento dele, toda a proteção dele, mas eu preciso de um cara sociável, um orientador, né? Então, eu faço questão que ele entenda muito bem o negócio que ele está envolvido, quais as necessidades que esse cliente apresenta, e assim, e aí eu vou testando ele, medindo toda essa dinâmica, essa construção que eu quero que ele faça também no dia a dia, ali no relacionamento com o cliente, como se fosse eu, por exemplo, como se eu fizesse, estivesse fazendo ali com o cliente, eu procuro ir medindo isso, fazendo perguntas. Então eu falo, cara, imagine o que acontece. Aí eu pego um exemplo do dia a dia, alguma coisa que aconteceu por aqueles dias, eu falo, olha, mas e aí, o que você faria? O que você pensa? Como que isso vai refletir daqui a um tempo? Quais as coisas que eu preciso imaginar antes de responder? Então, é um processo de médio prazo, você não consegue aplicar isso também numa semana, num mês, é uma construção que você vai fazendo no dia a dia, mas que eu tenho colhido ótimas experiências. Eu tenho uma equipe assim muito boa, que eu vou citá-la aqui nesse momento, lá em Votorantim, na cidade de Votorantim, do ladinho de Sorocaba, né, que cara, é impressionante. A gente tem uma sintonia tão grande e a maneira com que eu consegui transferir eles de absorverem tudo isso foi tão perfeita que, às vezes, eu me surpreendo com a capacidade de desenvoltura deles de resolver situações do dia a dia, me representando e até mesmo representando as ideias desse cliente, desse contratante. Quando a gente vai tomar ciência, o pessoal já, logicamente, resolveu, tomou as providências, ou pelo menos as primeiras providências que são necessárias, e a coisa está fluindo. Eu fico muito orgulhoso disso, que é um trabalho que vem sendo feito há algum tempo, e que cada localidade ela é absorvida de uma maneira ainda um pouco diferente. Eu até falo que mais lá perto da capital, eu tenho, por exemplo, um contrato de trabalho na cidade de Mogi das Cruzes, que está ali na Grande São Paulo, que a mentalidade, o jeito de se desenvolver o trabalho ali já é bem diferente do que Sorocaba e Votorantim, por exemplo. Mas eu tenho colhido ótimos resultados, Mário, nesse sentido, e tenho procurado desenvolver mais habilidades e também desenvolver melhor esses profissionais para cada dia eles correspondam mais, dependam menos de mim e consigam entregar aquilo que foi combinado na assinatura do contrato lá, que é o mais importante para o cliente. Agora, eu vou fazer uma pergunta, usar um exemplo que talvez nem seja o mais adequado, mas eu acho muito interessante. Eu, durante um período na minha vida, eu de toda ordem. Aquele negócio de ter stand, de estar presente,
desde eventos sofisticadíssimos até eventos de rodeio e agropecuária. Então, uma das coisas que eu tinha como um problema sério era a recepcionista que ia ser contratada, ou as recepcionistas, porque é o seguinte, eu tinha um evento em algum lugar do Brasil, é claro que era muito mais barato contratar uma recepcionista local da cidade do que levar uma recepcionista ou contratar mesmo de uma cidade grande próxima, porque de qualquer maneira ia ter deslocamento e tinha o alojamento, etc. Então, do ponto de vista de custo, esta recepcionista local era o melhor dos mundos. Mas o problema é que esta recepcionista local, ela estava num ambiente onde ela conhecia muita gente que circulava em volta. E, portanto, gerava dispersão. Isso quando não era o caso do namorado que ia brigar porque ela estava conversando com alguém. O cara ia no evento só para ficar olhando a namorada lá, que no caso ela como recepcionista tinha que falar com quem chegava, tinha que dar informações, atender, e teve casos de problema, briga. Então, do ponto de vista do trabalho em si, do resultado, era muito melhor mandar gente de fora, porque aí tinha uma distância, não tinha qualquer nível de relacionamento, intimidade com o público local. Por que eu estou te colocando isso? Porque como você atende muitas empresas do interior, a minha pergunta, o paralelo é, eu ter um segurança num lugar, sendo ele da cidade, e, portanto, convivendo com pessoas que são da cidade, como é que isso é analisado? Qual o pró e contra? Vale o mesmo exemplo? É melhor trabalhar com alguém que não seja da cidade, mas aí gera custo maior? Como é que funciona isso? Mário, no meu caso, funcionaria de duas formas. Pode ser bom e pode ser ruim. Eu acho que tem os dois lados aí que a gente vai ter que observar. Quando eu tenho um profissional que é da cidade, um profissional que conhece bem a região, eu tenho as vantagens no meu caso, como é uma prestação de serviço, em especial de segurança, de ele conseguir facilmente perceber as dinâmicas ali da cidade. Tudo que foge um pouquinho do habitual, ele consegue perceber muito mais rápido isso do que se fosse um cara de outra localidade, de uma outra cidade, por exemplo. Mas ainda, como em eventos, você está ali 2 dias, 3 dias, uma semana, sei lá, 10 dias, e depois se desmonta toda a estrutura e cada um vai para o seu local. No meu caso também, esse profissional, às vezes, ele convive anos no mesmo empreendimento, na mesma indústria, no mesmo condomínio. Às vezes ele fica lá 2, 3, 5, 10 anos. Eu conheço pessoas que já ficaram mais de 15 anos no mesmo ambiente. E isso traz uma proximidade enorme. Como eu falei numa parte da nossa conversa, que às vezes o cara quer estar junto, ele quer validar as ações. Isso acaba trazendo uma aproximação, não digo nem só com o gestor local, o gestor, a pessoa que é responsável ali pelo serviço, mas com todas as pessoas do ambiente. Digamos que fosse uma empresa. Ele acaba fazendo amizade, ele acaba até achando o amor da vida dele, por que não? Né? Dentro do trabalho, enfim. Então, tem diversas fases ali desse relacionamento do dia a dia, que no meu caso, elas tendem, por essa natureza, a ser mais de longo tempo. Então, eu preciso trabalhar muito forte isso, mas não é simples. E o pessoal, para falar a verdade, só aprende com o erro, só aprende quando a orelha puxou, quando, infelizmente, deu errado, porque o pessoal tende a se aproximar, é natural do ser humano. O ser humano, ele tá ali, ele foi criado, digamos assim, para viver em comunidade. Então, as pessoas tendem a fazer amizade. No nosso caso, a gente não pode conviver sem o alerta. Fala, cara, cuidado. Cuidado com os agrados, cuidado com os elogios, cuidado com os presentes, né? Porque tudo isso, uma hora, volta em pedido de favor. E para nós, manter os protocolos, manter os processos, os procedimentos, é muito importante, é o que salva o nosso negócio. Entendeu? Então, é uma linha muito tênue e muito delicada de você equilibrar, a ponto de ele ser um cara sociável, um cara bem relacionado, que desenvolve bem o trabalho dele ali, de acordo com as necessidades,
e o ponto de não interferir de uma maneira que ele deixe de realizar o processo, que para a segurança é muito complicado isso, em favor de uma amizade ou de uma concessão, esse tipo de coisa. Então, no meu caso, eu tenho essa característica de mais longo tempo, e que também é um exercício diário. Agora, o Wagner, nós dois estamos com um problema sério agora. O garçom já veio avisar que o bar vai fechar. Acabou na cerveja. Sabe que eu tenho um grupo de amigos aqui no Rio. Agora, na pandemia, obviamente, não tem acontecido, mas antes a gente, uma vez por mês ou cada 2 meses, a gente marcava de se encontrar em um bar para bater papo, para não perder o contato. Mas era um grupo, normalmente de 7, 8, por aí. Às vezes faltava um, mas o compromisso era o seguinte: a gente vai ficar no bar até sermos o último freguês, até o bar fechar. Então, nós somos... E obviamente, com o aval das patroas, né? Porque senão ia chegar em casa, não ia entrar. Mas aqui nós estamos com um problema, eles estão querendo fechar o bar. E eu acho que o nosso papo foi fantástico, podemos até marcar outros dias, mas eu quero deixar para você encerrar a conversa e, eventualmente, concluir com algo que eu não tenha perguntado ou com algo que você acha importante trazer aqui para o pessoal que está nos assistindo. Marião, queria só agradecer, né, e te cumprimentar pelo trabalho. A gente teve conversando essa semana, né, e teve trocando ali algumas informações, e eu percebi ali também a contribuição que você tem trazido para o mercado, também é gigantesca, enorme, né? Eu tive olhando os trabalhos que você tem desenvolvido, então queria te agradecer, né, até por ter agregado também, né, bastante informação, ali eu tive lendo os seus materiais. Então, assim, eu acho que esse trabalho é fundamental. A rede social, a internet, de uma forma geral, possibilita que hoje a gente tenha papos como esse, né? Papos tão agradáveis, legal. A gente poderia ficar, poxa, horas aqui falando, sem nenhum problema, mesmo sem cerveja. Não é cerveja, tá, gente? É água. É brincadeira. Mas poderíamos ficar aí um tempão falando. Então, assim, só agradecer, cara, falar que foi muito legal. Eu estou à disposição. O dia que você quiser me convidar novamente aí, eu estou às ordens. É só mandar um zap, né, como se diz, e poderemos falar mais quantas então, vezes, depois da pandemia, eu dou um pulo aí em Rio Claro para um almoço, né? Que aí seria ótimo. Aí é uma região de uma gastronomia muito boa, né? Sim, seria maravilhoso. Eu espero que tudo isso passe logo, né? Toda essa questão da pandemia aí, e que brevemente a gente possa se encontrar, te dar um forte abraço aí e tomar uma cerveja, comer alguma coisa, enfim, tantas coisas legais podem acontecer. Tá bom. Então, e para você que está nos assistindo, fica aí também o meu abraço, o meu carinho, o agradecimento ao Wagner. E, como sempre, eu digo para vocês, a minha preocupação é que cada um de vocês alcance o sucesso, da maneira como você entende ser sucesso. E no que eu puder contribuir para este sucesso, da forma que você interpreta o sucesso, eu estou aqui e vou trabalhar com entrevistas, com bate-papos, com cursos, mentorias e aquilo que puder te atender. Tá ok? Um grande abraço, até outra vez. Carinho para todos.